Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentário, saudações vascaínas. Eu sei que você chegou aqui esse vídeo para conhecer os nomes que a gente vai trazer. Porque é o seguinte, o Vasco precisa de 2 a 3 reforços para pelo menos mudar essa forma do time jogar. E eu fui buscar nomes no mercado sul-americano, nomes promissores, nomes de qualidade que poderiam sim dar um salto nesse time do Vasco. E o melhor, jogadores que estão livres no mercado que poderiam chegar de graça. Fiz o trabalho aí de diretor executivo por um dia e trouxe esses nomes para vocês avaliarem e acharem também o que vocês acham desses nomes que a gente trouxe. Também trouxe o nome de um jogador brasileiro que está na Europa, que está sem clube e que poderia encaixar muito bem. Zagueiro, volante, ponta esquerda, meio campo, a gente trouxe diversas opções para vocês. E eu digo, assista esse vídeo até o final, porque tem opções muito boas. E quem sabe, né, alguém do Vasco não veio e também busca essas informações desses jogadores. Então, sobe a vinheta e depois da vinheta a gente vai trazer todos esses nomes e análises desses caras aqui. Saudações, sobe a vinheta! Fala, torcedor, estamos iniciando o nosso vídeo Saudações vascaínas. Você já sabe, a gente vai trazer nomes aqui importantes para vocês, sempre lembrando, são nomes que eu pesquisei, analisei, nomes interessantes que poderiam cair como a luva nas principais posições que o Vasco precisa contratar. Então não é nada oficial, é algo que a gente foi buscar e está trazendo aqui para vocês, para também, quem sabe, né, já que o Lisca assiste os vídeos da galera que faz vídeo vascaíno, ele mesmo falou sobre isso, pode ser que ele olhe aí e se encante por algum jogador, quem sabe. Mas antes de a gente iniciar, manda aquele abraço para você, agradeço sempre pela sua presença aqui no nosso canal. É muito importante pra gente que você esteja presente com a gente. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, eu sou o Léo aqui do canal Comenta Léo Vascaíno. A gente traz todas as informações do Vasco, fazemos análise, resenha, fazemos lives também, pré e pós-jogo, fazemos live e resenha. Então será interessante tê-los aqui todos os dias com a gente. Lembrando, né, a gente está recomeçando após ter perdido o nosso canal aí que vinha com um pouco mais de 3 mil inscritos, mas vamos com força e confio em você, então se inscreve, deixa seu like que é muito importante pra gente. Então, vamos iniciar os trabalhos falando de jogadores. Lembrando sempre, a gente já trouxe vídeos aqui, já falamos do Maicon, zagueiro, que é um dos nomes que eu acho que foi o mais preferido da galera aqui. Já falamos também Rodrigo Eli, entre outros nomes aí, Juan Jesus, pra galera aí que chegar agora e não saber, a gente já fez aí essas consultas de nomes, tem outros vídeos aqui embaixo também sobre jogadores que o Vasco poderia contratar. Mas vamos iniciar falando de zagueiro, né? Já que o Vasco precisa tanto de zagueiro, tem uma opção muito boa no time do Tigres. É o Francisco Meza. Para quem não sabe, o Tigres lá do México, ele está fazendo uma renovação, ainda não sabe se o técnico vai continuar, o brasileiro Ferretti, mas é o seguinte, é um jogador de lado direito, é o lado da zaga que a gente precisa, tem 29 anos, não acertou sua renovação com o Tigres, é uma excelente opção para o Vasco da Gama no mercado. Um zagueiro que, junto com o seu companheiro, que eu vou trazer daqui a pouco também como uma opção para o Vasco, Guido Pizarro, foi um dos destaques do Tigres que chegou até a final do Campeonato Mundial de 2020/2021. É um zagueiro muito interessante, é um zagueiro que tem uma força defensiva muito grande, sabe se posicionar, principalmente na bola aérea, que é um dos grandes problemas do Vasco. E é um nome que eu traria sim para o Vasco. Por quê? É um nome que tem uma qualidade, né? Já trabalhou em diversos times do futebol mexicano, que é um futebol um pouco mais truncado, e eu acho que encaixaria muito bem nessa Série B do Vasco. Acho que é um nome que resolveria esse problema da zaga com o Vasco. A gente já teve Hernando, Miranda, Leandro Castan, tem alguns problemas, mas eu acho que é um jogador mais rápido, um jogador de 29 anos, com mais pulmão, né, do que os que a gente tem aí, e eu acho que encaixaria muito bem, daria mais uma força defensiva, organizaria a zaga do Vasco, né, acho que se encaixaria muito bem ali, tanto com o Leandro Castan, quanto com o Ricardo Graça, o zagueiro aí de lado direito, Francisco Meza. Falando também de jogadores vindos do Tigres, tem um Guido Pizarro. Muita gente vai falar, o cara é velho, o cara tem 30 e tantos anos. Velho, foi um dos grandes destaques da equipe do Tigres. É um jogador que se encaixou muito bem com o Rafael Carioca lá no time do Tigres. É um jogador que era capitão, tem uma liderança muito grande, jogador que tem um passe muito bom, tem uma pegada diferente, ajuda muito a zaga, por muitas vezes também ele incorpora ali o terceiro homem da zaga para ajudar o sistema defensivo. E é um cara também que não sabe se vai renovar o seu contrato com o Tigres do México. É um jogador que já teve passagem também por Sevilha, é um jogador muito interessante e que, se eu sou o Vasco, eu ia lá na porta do Tigres e traria esses dois jogadores aí. Tanto o Meza quanto também
o Guido Pizarro, que na minha opinião são jogadores muito interessantes e que dariam um salto de qualidade ao Vasco da Gama. Agora vamos às outras opções para meio de campo. Aí, meu amigo, vocês vão ver, meio de campo, laterais, tem grandes jogadores aí livres no mercado. E se o Vasco buscar um pouquinho, o Vasco consegue trazer alguns bons nomes. Vou começar falando por ele, por Pablo Galdamés. Com 24 anos, volante chileno, uma das grandes promessas do futebol chileno, é uma grande opção do Vasco. Um jogador aguerrido, um jogador que tem uma boa qualidade de passe, tem uma marcação muito forte e é aquele jogador que a gente não tem no nosso elenco. Lembrando que Rômulo não vem tão bem fisicamente, Andrei também não vem tão bem, e é um jogador que demonstra uma qualidade, dá ao meio de campo vida, porque sai para jogar, sabe também proteger as subidas dos laterais, e é um nome muito importante. E olha, tem 24 anos, está livre no mercado. Então, Vasco, vai lá buscar. O Pablo Galdamés é um jogador que nem sempre a gente vai encontrar um cara como esse livre no mercado aí. Então, Pablo Galdamés, que teve seu último time, o Vélez, e não chegou a um acordo. O Vélez que foi perdendo alguns jogadores aí, né? Tem o Luiz Abraham também, que era um grande nome que poderia encaixar nesse Vasco, mas conseguiu aí ser emprestado para a equipe do Girona, né? Lá na Espanha, e seria também um nome que certamente estaria aqui, mas saiu dessa situação. Vamos falar agora também do jogador Eugênio Isnaldo. É um jogador atacante, enfrentou o Vasco ano passado, inclusive. Atacante esquerdo de 27 anos, está livre no mercado e é um excelente jogador ponta esquerda. Ele faz muito bem 1x1, inclusive jogou contra o Vasco na Sul-Americana, se sagrou campeão com a equipe do Defensa e Justiça. E é um jogador que atualmente está sem clube após a saída do time do Defensa e Justiça. É um nome que vale a pena apostar. Eu acho que a gente não tem um jogador tão bom no 1 contra 1 quanto o Isnaldo. E é um jogador que está livre, né? 27 anos no livre no mercado. É um nome que eu acho que poderia se encaixar muito bem nesse time do Vasco. Outro nome, Gonçalo Escobar, lateral esquerdo de 24 anos, mas que também pode jogar como zagueiro. É um jogador que está livre desde a saída do Colón. É um jogador muito promissor. Às vezes teve alguns momentos de irregularidade, mas é um nome muito bom, né? Um nome muito forte nesse mercado, um dos grandes nomes promissores do mercado sul-americano. É um jogador que eu arriscaria contratar e é um jogador que eu acho que se o Vasco chegar lá consegue contratar, até porque está livre no mercado. Jogador de 24 anos, lateral esquerdo. Agora vamos também a outras opções para a lateral esquerda, com Gabriel Rojas. Esse é um nome um pouco mais badalado. O Flamengo já tentou contratar, Palmeiras já tentou contratar. É um jogador de 24 anos, lateral de origem, lateral esquerdo, e tem uma grande habilidade. É uma das grandes promessas do futebol sul-americano. Um cara que é muito interessante, estava no time do São Lourenço, pertencia ao Peñarol, mas está livre no mercado. É um nome que eu acho que encaixaria muito bem. É um nome para o futuro. Um nome que eu acho que se o Vasco gastar um pouco mais com ele, terá um retorno lá na frente, porque ele já se mostrou ser um jogador muito consistente na lateral esquerda, um jogador que chega à linha de fundo, que também marca muito bem. Tem aquele estilo uruguaio de ser, né, do futebol uruguaio, né, um cara que é um pouco mais pegada firme e que encaixaria muito bem nesse nome, como se o Vasco quisesse aí contratar. É um nome sul-americano muito interessante. Agora eu vou falar de Herisson Ramírez. Esse, meus amigos, se eu sou o cara que comanda ali o Vasco, o Alexandre Pássaro, eu ia atrás. Por quê? Jogador de 23 anos, meia, muito habilidoso, é um dos caras aí da esperança do futebol peruano. Tá no modesto Deportivo Municipal, já inclusive teve passagens pelo Alianza Lima. Tem aí o seu passe avaliado em 400 mil euros. E é um jogador que tem muita qualidade. Se espera muito dele lá no Peru. É um jogador que já teve passagens pela seleção peruana. E na minha opinião, tem muita qualidade e é um jogador que o Vasco não tem. Um meia habilidoso, um meia de quebra-linhas. Temos o Sarrafiore, mas ele é aquele jogador que traz mais a magia para o meio de campo. Acho que o Herisson Ramírez seria um nome interessante para o Vasco. E se a gente traz aí, a gente daria um salto de qualidade. Falando também agora de Felipe Augusto. Esse daí é brasileiro, tem 28 anos, está livre no mercado desde a saída do time do Rio Ave. É um jogador de uma boa saída, um jogador que tem uma qualidade diferente ali no meio de campo, distribui bem a bola, além da marcação muito boa. É um cara que consegue proteger muito bem o sistema defensivo. Foi revelado pela equipe do Bahia, tem 28 anos,
está livre no mercado, inclusive já foi cogitado em alguns times brasileiros, e que pode chegar. A questão é somente acertar salários, porque como ele saiu do Rio Ave, está sem clube, acho que seria um nome aí que, se o Vasco traz, o Vasco não tem no seu elenco um jogador como o Felipe Augusto, um jogador que o Vasco poderia sim investir, e na minha opinião seria muito interessante para reforçar essa equipe do Vasco. Então, galera, foi isso aí, analisando o nosso mercado, né? Analisando o mercado sul-americano, analisando também um brasileiro que está fora. Eu acho que o Vasco tem totais condições de trazer nomes. Então, é só dar uma fuçadinha melhor no nosso no mercado possível, analisar os jogadores, que a gente consegue trazer boas peças, porque o Vasco precisa de 2 a 3 peças aí para melhorar esse clube. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.